Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos concurseiros sem limites. E na continuação aí do ECA, tá? Não posso parar o ECA nesse momento para pular para outra matéria, porque a gente está pegando uma parte bem maçuda dele, uma parte bem maciça e que cai muito em concurso público, que vai tratar de prazos, vai tratar da convivência comunitária da criança, tá? A gente parou aí no artigo 18A, e eu quero que vocês leiam a parte dos incisos do artigo 18A e do artigo 18B, tá bom? Onde fala do castigo físico no artigo 18A. Então vocês grifem bastante aí, marquem, anotem, tá? Porque vai explicar o que é castigo físico, o que é tratamento cruel e degradante, né? E no artigo 18B também é matéria de prova, que vai falar das tratativas punitivas para os pais, para os integrantes da família ampliada, para os responsáveis de cuidar daquela criança e que, se praticarem castigo físico, tratamento cruel ou degradante, o que cabe a eles, tá? As tratativas punitivas. Então, 18A e 18B, os incisos desses dois artigos são muito importantes, tá? Vamos agora para o artigo 19, minha alergia diária. Não tomo medicamento, porque se eu tomar um medicamento toda hora, eu não estudo, galera. O negócio tomba, é embaçado. E aqui tá chovendo muito essa semana, e aí fica tudo muito úmido e azeda. Artigo 19, né, do direito à convivência familiar e comunitária, seção 1, e seu capítulo 3, beleza? O direito da criança e do adolescente é direito da criança e do adolescente ser tratado, ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Vou pegar aí família natural. Existe família natural, pai, mãe, irmão, entendeu? Existe a família extensa, né? A família... Caramba, tem outro nome também. Família ampliada, né? Família extensa ou família ampliada vai dar na mesma, que são seus tios, avós, eu expliquei no vídeo anterior. Seus tios, avós, primos, tal. E tem a família substituta, mas aqui só trata excepcionalmente família substituta, tá? Então, deixe bem grifado aí, família substituta excepcionalmente, porque a família substituta já é aquela que tem a posse da guarda da criança, que é uma família que a pessoa que não tem nada a ver com aquela família, com a família natural da criança, são como se fosse uma pessoa adotando. Por exemplo, minha mãe ela cuida de um garoto de 10 anos, que ele é irmão mais novo da minha cunhada, ou seja, minha mãe não tem nada a ver com família ampliada dele. Minha mãe não é família ampliada dele, nem família extensa, não tem laços de sangue, entendeu? Então minha mãe é uma família, excepcionalmente uma família substituta daquele garoto, entendeu? Deu para ter essa ideia? Então, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar, ou seja, mesmo minha mãe cuidando dele, minha mãe e minha irmã cuidando dele, elas não podem impedir o contato dele com a família natural dele, com a família natural, com a família extensa, ou seja, não pode impedir o contato com os pais ou com os tios, com os avós, está entendendo? Isso é excepcionalmente uma família substituta, sendo assegurado a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Ou eu posso dizer para você, a única situação onde a criança pode ser impedida, né, onde os responsáveis dela, os pais, a família natural, pode ser impedida de ver aquela criança, é se
tratar de uma situação de abuso ou de violência. Se aquela criança foi tirada da família natural por abuso ou violência, rompe-se ali, entendeu? O vínculo familiar, tá? Então, gravem isso. O único motivo para afastar uma criança da sua família definitivamente é se houver abuso ou a criança estiver sendo vítima de violência, tá bom? Vamos lá. A violência, assim, agressão, porque abuso já é uma violência, né? É bem amplo esse negócio de violência. Toda criança, isso no parágrafo 1º, ou adolescente que estiver inserido em programas de acolhimento familiar ou institucional, gravem isso aqui também, eu até deixei aqui com setinha e minha apostila toda riscada aqui, porque essa parte é muito importante, que trata de prazos. Então, parágrafo 1º do artigo 19, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programas de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base no relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, também anote esses 2 nomezinhos, equipe interprofissional ou equipe multidisciplinar, porque cai em prova. Decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração ou pela colocação em família substituta, ou seja, uma criança ela foi tirada da sua família natural, foi colocada num abrigo, tá? Vamos chamar assim, numa instituição de acolhimento, e aí ela vai ser acompanhada e avaliada a situação dela a cada 3 meses. Ela fica ali por 3 meses, a cada 3 meses vai ser reavaliada. E o juiz vai pegar informações através da equipe interdisciplinar ou interprofissional ou multidisciplinar, para saber se aquela criança ela vai poder voltar para a família natural ou se ela vai permanecer na instituição. Tá? Essa equipe interprofissional e multidisciplinar, eles fazem a avaliação entre a criança e sua família. Ela visita a família da criança e ela vai fazer sempre a avaliação para saber como a família está e como está a criança, para passar para o juiz as condições de ambos e o juiz então determinar se a criança vai voltar para o lar dela ou se vai ter que permanecer mais um tempo. Só que ela também tem um tempo definido para que ela possa ficar naquele abrigo. Ela não pode ficar eternamente, senão aí ela já vai para a adoção. Então não pode ser eternamente. O juiz vai decidir se ela vamos lá, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar. Lembrando que a reintegração familiar vai ser sempre a primeira opção, tá? Entre a criança ser adotada ou ser dada a guarda daquela criança para outra família, para outra pessoa, a família natural dela vai ser sempre a primeira opção, galera. E colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, entendeu? Então, a situação dela vai ser avaliada a cada 3 meses e o prazo máximo naquela instituição de acolhimento não pode passar de 18 meses, tá? Esses 2 prazos são muito importantes. Aí, salvo, né? Como eu falei para você, salvo comprovada a necessidade que atenda o seu superior interesse, devidamente fundamentado pela autoridade judiciária. Ou seja, nós temos um prazo que vai ser avaliado, a situação dela, temos um prazo máximo de 18 meses, mas temos aí um salvo, né? Temos aí algo que o juiz diga assim, ó, o prazo máximo é 18 meses, salvo se a equipe me passar que realmente necessita de ela ficar mais tempo aqui. Mas isso é interesse da família? Não. É sempre visando o real e o superior interesse da criança, tá? O que vai fazer melhor para ela, o que vai ser o maior bem para ela, tá bom?
Daí, a manutenção ou reintegração da criança e do adolescente, a sua família terá preferência, como eu passei para vocês, e isso está aqui no parágrafo 3º, em relação a qualquer outra. Então, a manutenção ou a reintegração da criança ou do adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços de programa de proteção, apoio à promoção e promoção nos termos do parágrafo 1º do artigo 23. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou com o pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas. Isso é importante você gravar, porque também é questão de prova. Um pai ou uma mãe que está em regime de punitivo aí, de privação de liberdade, a criança ela terá acesso, não pelo pai e não pela mãe, mas pela criança, porque é permitido ter esse vínculo, tá? E são visitas periódicas, ou seja, semanalmente. Um exemplo, uma vez por semana a criança pode visitar o pai ou a mãe, entendeu? E quem determina isso? Ninguém determina. Se a criança quiser ir lá, o dia que ela quiser ir lá, ela vai ter acesso ao pai ou à mãe dela. Então, e quem vai promover isso, galera? Importante vocês saberem quem vai ser o responsável para promover esse encontro entre a criança e seus genitores quando ambos estão aí detidos, né, privados de liberdade. Se o pai estiver privado de liberdade e a criança estiver com a mãe é que vai lá. Se a mãe estiver privada de liberdade e o pai estiver com a criança, o pai é o responsável para promover esse encontro. E se ambos estiverem privados de liberdade, aquela pessoa que está de responsabilidade da criança é que vai promover esse encontro, beleza? O responsável. Ou na hipótese de acolhimento institucional, vamos dizer que a criança só tinha o pai e a mãe e os dois estão presos. E a criança foi acolhida. Aquela instituição, aquele abrigo, o responsável daquele abrigo é que vai promover o encontro da criança com os seus pais que estão privados de liberdade. Independentemente, como eu falei para você que quando a criança quiser, ela tem esse acesso. Independentemente de autorização judicial, ou seja, a criança ela não precisa de autorização judicial. Essa criança ela quer ver o pai ou a mãe que está privada de liberdade. O responsável, vamos dizer que eu sou responsável por uma criança, eu vou lá no instituto, no local, na instituição prisional, e vou falar, essa criança é filha do fulano de tal, da fulana de tal, e eu trouxe para visitar os pais em seu direito de visita periódica. E pronto. Não precisa de autorização prévia judicial para poder fazer isso. Então, se a banca colocar para você que a criança tem direito de visitar os pais que estão privados de liberdade em instituição prisional, na sua visita periódica, ela necessita de ordem judicial, necessita de autorização judicial, você já sabe que isso aí está errado, beleza? Porque não precisa de autorização judicial. E quem leva os responsáveis, quem está de responsável por aquela criança é que é responsável por promover o encontro, tá bom? A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar, ou seja, a mãe adolescente que está privada de liberdade, ela vai ser acompanhada por uma equipe especializada, tá bom? A gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Isso nós já vimos um pouquinho mais atrás também. A gestante ou a mãe será ouvida, tá, por equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Ou seja, ela tem direito de entregar o filho para adoção, pode manifestar esse desejo dela antes do parto ou após o parto. Ela vai ser atendida por psicólogo, por essa equipe interprofissional, e vai ser avaliado, inclusive, se ela não está sob efeito do estado puerperal.
estado gestacional, estado puerperal, que é um estado emocional aí que muitas mães acabam passando durante a gestação ou logo após a gestação, tá? Então vai ser avaliado o porquê, se aquilo realmente é um desejo dela, né, de verdade, ou se aquilo é só um fator emocional de momento, para que não haja ali um arrependimento dela. Ah, eu decidi doar meu filho, mas eu estava sobre aquele estado gestacional puerperal que deixou emocionalmente abalada, né? E aí agora eu tô querendo meu filho de volta. Então é necessário que ela tenha esse acompanhamento por essa equipe interprofissional, tá? Vamos ver no parágrafo 3º aí do artigo 19A. A família, a busca pela família extensa, que é aquela família ampliada, conforme definida nos termos do parágrafo único, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Então, a busca por uma família, os pais e as mães, o pai e a mãe da criança foram detidos, foram presos, ou, vamos dizer, faleceram. A criança está lá disponível para adoção, mas primeiro a gente vai fazer o quê? Vamos procurar a família ampliada, a família extensa. Somente em último caso ela é colocada em família substituta, em família... Não, vocês entenderam. A gente faz de tudo para manter os laços afetivos daquela criança. Antes de dar a guarda para terceiros, para outras pessoas estranhas a ela, a oportunidade sempre vai ser, a prioridade, vamos dizer assim, a prioridade é a palavra correta, nós vamos procurar sempre manter aquela criança em seu laço, em seu grupo familiar, em seu laço afetivo, laço sanguíneo, tá? E aí vai ser feita uma busca por uma família extensa, por uma família de sangue dele por 90 dias, isso é o prazo de 90 dias, prorrogável, ou seja, tem 90 dias para encontrar a família dessa criança, alguém de laço sanguíneo dela. Não encontrou em 90 dias, pode ser prorrogado esse prazo, pode ser dado um prazo novamente de mais 90 dias para que seja encontrada uma família. Só então, não encontrando uma família de laço, para manter o laço familiar dessa criança, é que é colocada essa criança à disposição e ela é colocada no sistema para adoção, tá bom? Na hipótese de não haver indicação de genitor e não existe, na hipótese de não haver indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa ou ampliada apto a receber a guarda da autoridade judiciária da criança, né, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar. É quando eu disse para vocês que se não havendo no prazo definido em lei, não encontrando uma família ampliada dessa criança, o juiz vai decretar então ali a extinção do laço familiar, quer dizer, rompe-se aqui o laço familiar, essa criança não tem família, ela pode ser colocada para adoção e estará disponível para guarda, tutela ou adoção de outra família, beleza? Então aqui, extinção do poder familiar e determinará a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar institucional. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos genitores, se houver o pai registral ou o pai indicado, deve ser manifestado em audiência que se refere desta, garantindo sigilo sobre a entrega. Todo ato de entrega para adoção de uma criança é garantido o sigilo, tá? Não pode ser publicado. É garantido o sigilo por segurança dos pais e para privar a criança, tá bom? Para proteger a imagem daquela criança, tá? Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar, a guarda ou autoridade judiciária suspenderá o poder familiar.
Então, ali, vamos dizer, foi colocada a criança, a gente falando aqui sobre aquele assunto da criança e sua família extensa. Foi procurada a criança e a criança não, foi procurada a família extensa daquela criança, não foi encontrado no prazo determinado. O juiz decretou, então, ali o fim da família, o fim do laço familiar, né, a extinção do laço familiar, e colocou aquela criança, digamos assim, numa instituição de adoção, para adoção. E aí, o que acontece? Não aparecendo nenhum familiar, então será definitivamente decretado o fim do laço da família, tá bom? A autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor uma ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Como eu posso dizer para você? Eu acho que ficou bem explícito ali, bem sucinto, mas eu vou dizer. Você pegou a guarda de uma criança, você está com a guarda daquela criança, e de repente você tem o desejo de adotar aquela criança, certo? Você vai ter um prazo determinado para ficar com ela, a sua guarda tem um prazo determinado, e aí, quando passou aqui, terminou esse prazo, vamos dizer que o prazo para você ficar com a guarda daquela criança seja 6 meses, não sei. E aí terminou aquele prazo, você tem 15 dias para você notificar a autoridade judiciária de que você tem interesse em adotar aquela criança, certo? Porque senão aquela criança já pode ser colocada no sistema para adoção de outra família. A prioridade vai ser sempre para quem tem a guarda daquela criança, desde que no prazo, né, ela determine ali, ela manifeste o interesse real de adotar, beleza? Na hipótese de desistência pelos genitores manifestada em audiência ou perante equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores. Lembra que a gente comentou aqui atrás um pouquinho sobre a mãe que quer dar a criança para adoção e ela vai ser acompanhada por uma equipe para saber se ela não está sob o estado gestacional ou puerperal. Por quê? Porque pode haver uma desistência e ela pode desistir disso. Então, por isso que existe aquele acompanhamento. Então, se houver a desistência da mãe e do pai, né, ou se a mãe estiver sozinha e ela não tiver marido, não tiver um genitor ali indicado ou registrado daquela criança, ela pode desistir, e ela desistindo de entregar a criança para adoção, a criança então será mantida no laço familiar, tá? Será mantido ali o laço familiar com aquela família, com o pai, com a mãe, ou com alguns, né, com um dos genitores ou com ambos. Porém, ela vai ser acompanhada, ela vai continuar sendo acompanhada ali por essa equipe interprofissional, porque se houve anteriormente um desejo manifesto de entregar a criança para adoção, alguma coisa estava acontecendo. Então a equipe interprofissional e multidisciplinar vai continuar acompanhando aquela família para saber se está tudo ocorrendo conforme a normalidade, tá? Vou dar uma pausa no vídeo e a gente vai começar daqui a pouco, dando continuidade ainda nesse assunto de adoção, de guarda, de tutela. Beleza? Até já!